1998. Estabelece normas especiais para as compras, as contratações e o desenvolvimento de produtos e de sistemas de defesa. Dispõe sobre regras de incentivo à área estratégica de defesa. Altera a Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, e dá outras providências. A Presidenta da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas especiais para as compras, as contratações e o desenvolvimento de produtos e de sistemas de defesa e dispõe sobre regras de incentivo à área estratégica de defesa. Parágrafo único. Subordinam-se ao regime especial de compras, de contratações de produtos, de sistemas de defesa e de desenvolvimento de produtos e de sistemas de defesa, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e privadas, as sociedades de economia mista, os órgãos e as entidades públicas fabricantes de produtos de defesa e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, são considerados: inciso 1. Produto de defesa, PROD, todo bem, serviço, obra ou informação, inclusive armamentos, munições, meios de transporte e de comunicações, fardamentos e materiais de uso individual e coletivo, utilizados nas atividades finalísticas de defesa, com exceção daqueles de uso administrativo. Inciso 2. Produto estratégico de defesa. PED, todo PROD que, pelo conteúdo tecnológico, pela dificuldade de obtenção ou pela imprescindibilidade, seja de interesse estratégico para a defesa nacional, tais como: a linha A, recursos bélicos navais, terrestres e aeroespaciais; a linha B, serviços técnicos especializados, na área de projetos, pesquisas e desenvolvimento científico e tecnológico; a linha C, equipamentos e serviços técnicos especializados para as áreas de informação e inteligência. Inciso 3. Sistema de defesa. Conjunto interrelacionado ou interativo de PROD, que atenda a uma finalidade específica. Inciso 4. Empresa estratégica de defesa. Toda pessoa jurídica credenciada pelo Ministério da Defesa, mediante o atendimento cumulativo das seguintes condições. A linha A. Ter como finalidade, em seu objeto social, a realização ou condução de atividades de pesquisa, projeto de desenvolvimento, industrialização, prestação dos serviços referidos no artigo 10, produção, reparo, conservação, revisão, conversão, modernização ou manutenção de PED no país, incluídas a venda e a revenda somente quando integradas às atividades industriais supracitadas. A linha B, ter no país a sede, a sua administração e o estabelecimento industrial equiparado a industrial ou prestador de serviço. A linha C, dispor no país de comprovado conhecimento científico ou tecnológico, próprio ou complementado por acordos de parceria com instituição científica e tecnológica, para a realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, relacionado à atividade desenvolvida, observado o disposto no inciso 10 do caput. A linha D. Assegurar em seus atos constitutivos ou nos atos de seu controlador direto ou indireto que o conjunto de sócios ou acionistas e grupos de sócios ou acionistas estrangeiros não possam exercer em cada Assembleia Geral número de votos superior a 2/3 do total de votos que puderem ser exercidos pelos acionistas brasileiros presentes. A linha E. Assegurar a continuidade produtiva no país. Inciso 5. Inovação. Introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo de PROD. Inciso 6. Desenvolvimento,
concepção ou projeto de novo PROD, ou seu aperfeiçoamento, incluindo, quando for o caso, produção de protótipo ou lote piloto. Inciso 7. Compensação. Toda e qualquer prática acordada entre as partes como condição para a compra ou contratação de bens, serviços ou tecnologia, com a intenção de gerar benefícios de natureza tecnológica, industrial ou comercial, conforme definido pelo Ministério da Defesa. Inciso 8. Acordo de compensação. Instrumento legal que formaliza o compromisso e as obrigações do fornecedor para compensar as compras ou contratações realizadas. Inciso 9. Plano de compensação. Documento que regula a especificidade de cada compromisso e permite controlar o andamento de sua execução. Inciso 10. Instituição científica e tecnológica, órgão ou entidade da administração pública definida nos termos do inciso 5 do caput do artigo 2º, Lei 10.973. Inciso 11. Sócios ou acionistas brasileiros. A linha A. Pessoas naturais brasileiras, natas ou naturalizadas, residentes no Brasil ou no exterior. A linha B. Pessoas jurídicas de direito privado, organizadas em conformidade com a lei brasileira, que tenham no país a sede e a administração, que não tenham estrangeiros como acionistas, controlador, nem como sociedade controladora, e sejam controladas direta ou indiretamente por uma ou mais pessoas naturais, de que trata a linha A. A linha C. Os fundos ou clubes de investimentos organizados em conformidade com a lei brasileira, com sede e administração no país, e cujos administradores ou condôminos, detentores da maioria de suas cotas, sejam pessoas que atendam ao disposto nas alíneas A e B. Inciso 12. Sócios ou acionistas estrangeiros. As pessoas naturais ou jurídicas, os fundos ou clubes de investimento e quaisquer outras entidades não compreendidas no inciso 11 do caput. Parágrafo único. As EED serão submetidas à avaliação das condições previstas no inciso 4 do caput, na forma disciplinada pelo Ministério da Defesa. Capítulo 2. Das compras, das contratações e do desenvolvimento de produtos e de sistemas de defesa. Artigo 3º. As compras e contratações de PROD, USD, e do seu desenvolvimento observarão o disposto nesta lei. Parágrafo 1º. O poder público poderá realizar procedimento licitatório. Inciso 1. Destinado exclusivamente à participação de ED quando envolver fornecimento ou desenvolvimento de PED. Inciso 2. Destinado exclusivamente à compra ou à contratação de PROD ou SD produzido ou desenvolvido no país, ou que utilize insumos nacionais ou com inovação desenvolvida no país. E caso o SD envolva o PED, aplica-se o disposto no inciso 1 deste parágrafo. Inciso 3. Que assegure à empresa nacional produtora de PROD ou à ICT, no percentual e nos termos fixados no edital e no contrato, a transferência do conhecimento tecnológico empregado ou a participação na cadeia produtiva. Parágrafo 2º. Os editais e contratos referentes a PED ou a SD conterão cláusulas relativas. Inciso 1. A continuidade produtiva. Inciso 2. A transferência de direitos de propriedade intelectual ou industrial. Inciso 3. Aos poderes reservados à Administração Pública Federal para dispor sobre a linha A. A criação ou alteração de PED que envolva ou não o país. A linha B. A capacitação de terceiros em tecnologia para PED. Parágrafo 3º. Os critérios de seleção das propostas poderão abranger a avaliação das condições de financiamento oferecidas pelos licitantes. Parágrafo 4º. Poderá ser admitida a participação de empresas em consórcio.
inclusive sob a forma de sociedade de propósito específico, desde que formalizada a sua constituição antes da celebração do contrato, observadas as seguintes normas. Inciso 1. Quando houver fornecimento ou desenvolvimento de PED, a liderança do consórcio caberá à empresa credenciada pelo Ministério da Defesa, como EED. Inciso 2. Se a participação do consórcio se der sob a forma de sociedade de propósito específico, a formalização de constituição deverá ocorrer antes da celebração do contrato, e seus acionistas serão as empresas consorciadas com participação idêntica à que tiverem no consórcio. Parágrafo 5. O edital e o contrato poderão determinar a segregação de área reservada para pesquisa, projeto, desenvolvimento, produção ou industrialização de PROD-USD. Parágrafo 6º. O edital e o contrato poderão determinar percentual mínimo de agregação de conteúdo nacional. Artigo 4º. Os editais e contratos que envolvam a importação de PROD-USD disporão de regras definidas pelo Ministério da Defesa, quanto a acordos de compensação tecnológica e industrial e comercial. Parágrafo 1º. Constará dos editais de que trata o caput deste artigo a exigência de apresentação de plano de compensação, que explicite o objeto da compensação, o cronograma, o detalhamento da possível inovação. Parágrafo 2º. Na impossibilidade comprovada de atendimento ao disposto no caput deste artigo e caracterizada a urgência ou relevância da operação, a importação poderá ser realizada independentemente de compensação, a critério do Ministério da Defesa. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 2º, o Ministério da Defesa poderá exigir que a importação de PED seja feita com envolvimento de EED capacitada a realizar ou conduzir em território nacional, no mínimo, uma das atividades previstas na alínea A do inciso 4 do caput do artigo 2º. Artigo 5º. As contratações de PROD-USD e do seu desenvolvimento poderão ser realizadas sob a forma de concessão administrativa, a que se refere a Lei 11.079, observado, quando couber, o regime jurídico aplicável aos casos que possam comprometer a segurança nacional. Parágrafo 1º. O edital definirá, entre outros critérios, aqueles relativos ao valor estimado do contrato, ao período de prestação de serviço e ao objeto. Parágrafo 2º. O edital e o contrato de concessão administrativa disciplinarão a possibilidade e os requisitos para a realização de subcontratações pela concessionária. Parágrafo 3º. Caso as contratações previstas no caput envolvam fornecimento ou desenvolvimento de PED, mesmo que sob a responsabilidade dos concessionários, suas aquisições obedecerão aos critérios e normas definidos por esta lei. Capítulo 3. Do incentivo à área estratégica de defesa. Artigo 6º. As EED terão acesso a regimes especiais tributários e financiamentos para programas, projetos e ações relativos, respectivamente, aos bens e serviços de defesa nacional, de que trata o inciso 1 do caput do artigo 8º, e a PED nos termos da lei. Artigo 7º. Fica instituído o regime especial tributário para a indústria de defesa, retide nos termos e condições estabelecidos neste capítulo. Artigo 8º. São beneficiários do retide. Inciso 1. A EED que produza ou desenvolva bens de defesa nacional definidos em ato do Poder Executivo ou preste os serviços referidos no artigo 10, empregados na manutenção, conservação, modernização, reparo, revisão, conversão e industrialização dos referidos bens. Inciso 2º. A pessoa jurídica que produza ou desenvolva partes, peças, ferramentais, componentes, equipamentos, sistemas, subsistemas, insumos e matérias-primas
a serem empregados na produção ou desenvolvimento dos bens referidos no inciso 1 do caput. Inciso 3. A pessoa jurídica que preste os serviços referidos no artigo 10, a serem empregados como insumos na produção ou desenvolvimento dos bens referidos nos incisos 1 e 2 do caput. Parágrafo 1º. No caso dos incisos 2 e 3 do caput, somente poderá ser habilitada ao retide a pessoa jurídica preponderantemente fornecedora para as pessoas jurídicas referidas no inciso 1 do caput. Parágrafo 2º. Considera-se pessoa jurídica preponderantemente fornecedora de que trata o parágrafo 1º aquela que tenha pelo menos 70% da sua receita total de venda de bens e serviços no ano calendário imediatamente anterior ao da habilitação, decorrentes do somatório das vendas. Inciso 1. Para as pessoas jurídicas referidas no inciso 1 do caput. Inciso 2. Para as pessoas jurídicas fabricantes de bens de defesa nacional definidos no ato do Poder Executivo de que trata o inciso 1 do caput. Inciso 3. De exportação. Inciso 4. Do Ministério da Defesa e suas atividades vinculadas. Parágrafo 3º. Para os fins do parágrafo 2º, excluem-se do cálculo da receita o valor dos impostos e as contribuições incidentes sobre a venda. Parágrafo 4º. A pessoa jurídica, em início de atividade, ou que não se enquadre como preponderantemente fornecedora, nos termos do parágrafo 2º, poderá habilitar-se ao retide, desde que assuma compromisso de atingir o percentual mínimo referido no parágrafo 2º até o término do ano calendário seguinte ao da habilitação. Parágrafo 5º. Condiciona-se a fruição dos benefícios do retide ao atendimento cumulativo dos seguintes requisitos pela pessoa jurídica. Inciso 1. Credenciamento por órgão competente do Ministério da Defesa. Inciso 2. Prévia habilitação na Secretaria da Receita Federal do Brasil. Inciso 3. Regularidade fiscal em relação aos impostos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas optantes pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, Simples Nacional, de que trata a Lei Complementar 123, e as pessoas jurídicas de que tratam o inciso 2 do caput do artigo 8º da Lei 10.637 e o inciso 2 do caput do artigo 10 da Lei 10.833. Não pode habilitar-se ao retide. Parágrafo 7º. O Poder Executivo disciplinará em regulamento o retide. Artigo 9. No caso de venda no mercado interno ou de importação dos bens de que trata o artigo 8º, ficam suspensos. Inciso 1. A exigência da contribuição para o Programa de Integração Social, Formação do Patrimônio do Servidor, PIS/PASEP, e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, incidentes sobre a receita da pessoa jurídica vendedora, quando a aquisição for efetuada por pessoa jurídica beneficiária do retide. Inciso 2. A exigência da contribuição para o PIS/PASEP importação e da COFINS importação, quando a importação for efetuada por pessoa jurídica beneficiária do retide. Inciso 3. O Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, incidente na saída do estabelecimento industrial ou equiparado, quando a aquisição no mercado interno for efetuada por estabelecimento industrial de pessoa jurídica beneficiária do retide. Inciso 4. O IPI, incidente na importação, quando efetuada por estabelecimento industrial de pessoa jurídica beneficiária do retide. Parágrafo 1º. Deverá constar nas notas fiscais relativas. Inciso 1. As vendas de que trata o inciso 1 do caput, a expressão venda efetuada com suspensão da exigibilidade da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, com a especificação do dispositivo legal correspondente. Inciso 2. As saídas de que trata o inciso 3 do caput, a expressão saída com suspensão do IPI,
com a especificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas. Parágrafo 2º. As suspensões de que trata este artigo convertem-se em alíquota zero. Inciso 1. Após o emprego ou utilização de bens adquiridos ou importados no âmbito do RETID ou dos bens que resultaram de sua industrialização, na manutenção, conservação, modernização, reparo, revisão, conversão, industrialização de bens de defesa nacional definidos no ato do Poder Executivo de que trata o inciso 1 do caput do artigo 8º, quando destinados à venda à União para uso privativo das Forças Armadas, exceto para uso pessoal e administrativo, ou os definidos em ato do Poder Executivo como de interesse estratégico para a defesa nacional, ou, inciso 2, após exportação dos bens, com tributação suspensa, ou dos que resultaram de sua industrialização. Parágrafo 3º. A pessoa jurídica que não utilizar o bem na forma prevista no parágrafo 2º ou não tiver atendido às condições de que trata o parágrafo 4º do artigo 8º, ao término do ano calendário subsequente ao da concessão da habilitação ao RETID, fica obrigada a recolher os tributos não pagos em decorrência da suspensão de que trata este artigo, acrescido de juros e multa, demora ou de ofício, na forma da lei, contados a partir da data da aquisição ou do registro da declaração de importação, DI na condição. Inciso 1. De contribuinte em relação à contribuição para o PIS/PASEP, importação, a COFINS, importação, ao IPI incidente no desembaraço aduaneiro de importação e, inciso 2, de responsável em relação à contribuição para o PIS/PASEP, a COFINS e ao IPI. Parágrafo 4º. Para os fins deste artigo, equipara-se ao importador a pessoa jurídica adquirente de bens estrangeiros, no caso de importação realizada por sua conta e ordem por intermédio de pessoa jurídica importadora. Artigo 9-A. Ficam reduzidas a zero as alíquotas. Inciso 1. Da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidente sobre a receita decorrente da venda dos bens referidos no inciso 1 do caput do artigo 8º, efetuada por pessoa jurídica beneficiária do RETID, a União, para uso privativo das Forças Armadas, exceto para uso pessoal e administrativo. Inciso 2. Para contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita decorrente da prestação dos serviços referidos no artigo 10, por pessoa jurídica beneficiária do RETID à União, para uso privativo das Forças Armadas, exceto para uso pessoal e administrativo. Artigo 9-B. Ficam isentos do IPI os bens referidos no inciso 1 do caput do artigo 8º, saídos do estabelecimento industrial ou equiparado de pessoa jurídica beneficiária do RETID, quando adquiridos pela União para uso privativo das Forças Armadas, exceto para uso pessoal e administrativo. Artigo 10. No caso de venda ou importação de serviços de tecnologia industrial básica, projetos, pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, assistência técnica e transferência de tecnologia, destinados a empresas beneficiárias do RETID, fica suspensa a exigência. Inciso 1. Da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, incidentes sobre a receita de prestação de serviços, efetuada por pessoa jurídica estabelecida no país, quando prestados para a pessoa jurídica beneficiária do RETID. Inciso 2. Da contribuição para o PIS/PASEP, importação, e da COFINS, importação, incidentes sobre serviços, quando importados diretamente por pessoa jurídica beneficiária do RETID. Parágrafo 1º. As suspensões de que trata esse artigo convertem-se em alíquota zero após o emprego ou utilização dos serviços nas destinações a que se referem os incisos 1 a 3 do caput do artigo 8. Parágrafo 2º.
A pessoa jurídica que não empregar ou utilizar os serviços na forma prevista no parágrafo 1º ou não tiver atendido às condições de que trata o parágrafo 4º do artigo 8º, ao término do ano calendário subsequente ao da concessão da habilitação ao RETID, fica obrigada a recolher os tributos não pagos em decorrência da suspensão de que trata o caput, acrescido de juros e multa, demora ou de ofício, na forma da lei, contados a partir da data. Inciso 1. Do pagamento do crédito da entrega do emprego ou da remessa de valores na condição de contribuinte, em relação à contribuição para o PIS/PASEP importação e para o COFINS importação. Inciso 2. Da aquisição na condição de responsável, em relação à contribuição para a PIS/PASEP e a COFINS. Parágrafo 3º. O disposto no inciso 1 do caput aplica-se também à hipótese da receita de aluguel de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, quando contratados por pessoas jurídicas habilitadas ao RETID. Parágrafo 4º. A fruição do benefício de que trata este artigo depende da comprovação da efetiva prestação do serviço nas destinações a que se refere o artigo 8º. Artigo 11. Os benefícios de que tratam os artigos 9, 9A, 9B e 10 poderão ser usufruídos em até 20 anos contados da data de publicação desta lei, nas aquisições e importações realizadas depois da habilitação das pessoas jurídicas beneficiárias pelo RETID. Artigo 11. As operações de exportação de PROD realizadas pela EED poderão receber a cobertura de garantia do seguro de crédito à exportação, por intermédio do Fundo de Garantia à Exportação FGE, a que se refere a Lei 9.818, compreendidas as garantias prestadas pela União em operações de seguro de crédito interno para a produção de PED. Capítulo 4. Disposições finais. Artigo 13. O disposto nesta lei não exclui o controle e as restrições à importação, à exportação, à fabricação, à comercialização e à utilização de produtos controlados. Artigo 14. As compras e contratações a que se refere esta lei observarão as diretrizes de política externa e os compromissos internacionais retificados pelo Brasil, a área de defesa, em especial os referentes às salvaguardas. Artigo 15. A Lei 8.666 será aplicada de forma subsidiária aos procedimentos licitatórios e aos contratos regidos por esta lei. Artigo 16. O capítulo 5 da Lei 12.249 passa a vigorar com as seguintes alterações. Capítulo 5. Do regime especial para a indústria aeroespacial brasileira. RETAER. Artigo 29. Fica instituído o regime especial para a indústria aeroespacial brasileira, RETAER, nos termos desta lei. Artigo 30. Inciso 1. A pessoa jurídica que produza partes, peças, ferramentais, componentes, equipamentos, sistemas, subsistemas, insumos e matérias-primas ou preste serviços referidos no artigo 32 a serem empregados na manutenção, conservação, modernização, reparo, revisão, conversão e industrialização dos produtos classificados na posição 8802 da nomenclatura comum do Mercosul, parágrafo 2º. Inciso 2. As pessoas jurídicas fabricantes de produtos classificados na posição 8802 na INCM. E, parágrafo 8º, excetua-se do disposto no parágrafo 7º a receita bruta decorrente da venda no mercado interno dos produtos classificados na posição 8802 na INCM, que continua sujeita à alíquota zero
da contribuição para o PIS, PASEP e da COFINS. Artigo 31, parágrafo 2º. Inciso 1. Após o emprego ou utilização dos bens adquiridos ou importados no âmbito do retaero ou dos bens que resultaram de sua industrialização, na manutenção, conservação, modernização, reparo, revisão, conversão e industrialização dos produtos classificados na posição 8802 da EDCM, artigo 32. Parágrafo 3º. A fruição do benefício de que trata este artigo depende da comprovação da efetiva prestação do serviço para a produção, reparo e manutenção de produtos classificados na posição 8802 da NCM. Artigo 17. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei. Artigo 18. Esta lei entra em vigor. Inciso 1. A partir de 1º de janeiro de 2013, em relação ao artigo 16. Inciso 2. Na data de sua publicação, em relação aos demais dispositivos.